E é muito fácil criticar Pedro. Difícil é saber que se você disser sim, eu ando com ele, você também pode vir a ser crucificado. Esse é literalmente um café com palavra. Você pode até dar um pausa aí no vídeo, pegar um café também, pra gente tomar um café com palavra. Eu fui lá dentro pegar a Bíblia, porque enquanto eu tomava café, meditava a respeito de uma palavra e ela começou a queimar no meu coração. E eu pensei, vou compartilhar agora. Atos, no livro de Atos, no capítulo 16, começando aqui no versículo 16, diz: E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbando, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Glória a Deus. O que eu estava meditando a respeito dessa palavra é uma pergunta. Até onde nós estamos dispostos a ir? Até onde você está disposto a ir para defender suas ideias? Para defender suas convicções? Em defesa daquilo que você acredita, em defesa da sua fé. Até onde você está disposto a ir? A Bíblia está dizendo aqui que quando Paulo ele sai para uma missão, Paulo, Silas, eles saem para uma missão, aí eles estão indo à oração e vem uma moça, vem ali uma jovem, ela tem um espírito de adivinhação. Algumas pessoas veem isso aqui como elogio, eu não vejo como elogio. Eu não vejo isso aqui como elogio, porque dizer que eu sou servo do Deus Altíssimo, dizer que você é servo ou serva do Deus Altíssimo, pode ser um elogio dependendo de quem está dizendo. Mas o espírito que falava na boca dessa mulher era um espírito imundo. Um espírito que usava ela como casa para atuar enganando pessoas. E Paulo entendia isso. Isso acontecia por muitos dias. Eu acredito que o que aconteceu aqui, essa agora é a minha interpretação dessa palavra, o que eu acredito que acontecia aqui era que o espírito que trabalhava, que usava essa mulher aqui para adivinhar e dar lucro aos seus senhores, ele estava satisfeito por ter uma casa, um corpo humano para ele habitar. E ele estava satisfeito em poder, enquanto habitar nesse corpo, enganar pessoas numa doutrina diabólica e mentirosa. E ele não se importava se isso gerasse lucro
para os senhores daquela mulher, ou seja, ela era uma escrava, ela tinha dono. Então, eu acredito que o Espírito começa a falar isso como um alerta para aqueles senhores, dizendo, olha, tem o pessoal aí que ele está falando de um caminho da salvação e eles não são nossos servos. Eles não são servos das nossas crenças, eles não são servos das nossas doutrinas, eles não são servos desse negócio de adivinhação. Esse tipo de Deus não é o Deus dele, o Deus dele é o Deus Altíssimo. A afirmação é verdadeira? Sim. Mas não vejo um elogio aqui, eu vejo um alerta. E é o que acontece. Paulo, ele era inteligente e ele analisa toda a situação, ele sabe. Ele podia dizer, ó Silas, deixa eu falar um negócio pra tu, essa mulher vem perturbando a gente, é melhor a gente ir pra outro lugar. Porque ela dá muito lucro para esses senhores, sabe? A palavra de Deus está sobre a nossa vida e se a gente liberar a palavra, o espírito vai sair, vai ter perturbação, os caras vão pegar a gente vai ser açoitado, a gente vai ser preso, pode até ser morto. Mas Paulo tinha convicções, Paulo tinha uma ideia a ser defendida, Paulo tinha algo queimando no coração dele que, por mais que for tentador na vida de uma pessoa fugir, às vezes é o que está queimando no coração dela que vai fazer ela permanecer. E Paulo olha para ela depois de alguns dias, ela falando isso e perturbando ele. Por que perturba? Se é um elogio verdadeiro, porque Paulo era servo do Deus Altíssimo, Silas era servo do Deus Altíssimo. Por que perturba? Porque ele sabe, Paulo entende a ideia por trás daquele elogio. Às vezes nós somos elogiados por muitas coisas, mas a gente não entende qual é a ideia por trás do elogio. Um elogio, quando é feito com sinceridade, por alguém que tem o mesmo espírito, as mesmas crenças, as mesmas convicções, você sempre vai sentir força na sua alma para você continuar falando, fazendo e acreditando naquilo que você faz, fala e acredita. Às vezes as pessoas concordam com você só para você se calar e sair mais rápido de perto dela. Isso é um pouco triste, porque você sabe o que você está falando. Você sabe o que você está falando. Mas o que estava queimando no meu coração, uma pergunta para mim, eu acredito que pode abençoar a sua vida se você pensar a respeito dela também. A pergunta é essa: até onde você está disposto a ir para defender uma ideia? Paulo foi até os açoites. Os caras não açoitaram Paulo porque acreditava diferente dele, não. Não açoitaram Paulo porque ele expulsou o demônio da mulher, não. Porque ele apresentou uma doutrina diferente, não. Eles açoitaram Paulo porque eles tiveram prejuízo financeiro. Muitas vezes nós vamos ser açoitados, às vezes com atitude, se não com um azorrague, que era o chicote usado aqui. Ou pelo menos acredita-se nisso. Uma espécie de cordão de couro, um chicote de couro, umas tiras de couro, na ponta deles pequenos ossos de carneiro, algumas esferas, coisas pontiagudas e cortantes. Quando batia nas costas do indivíduo que puxava, vinha o couro junto. Paulo sabia disso, Paulo entendia isso. Ele não fugiu. E às vezes a gente pensa e fala sobre a nossa força. Eu fazia isso, eu fazia aquilo, mas você só sabe na hora. Um dia Jesus falando com seus discípulos, Jesus disse: vocês vão se escandalizar de mim. E Pedro, tomando a palavra, disse: não, eu vou contigo até a morte. E o Senhor disse:
Pedro, tu vai me negar? E Pedro disse, não, mas é o que aconteceu. Ele chegou a dizer, eu nem conheço esse homem. Porque sob pressão, às vezes, é onde realmente se manifesta o tamanho da nossa fé. Sob pressão, as pessoas concordam facilmente com os erros das outras. Sob pressão, as pessoas mudam de opinião facilmente. Sob pressão, as pessoas mostram qual o sentimento, qual a fé, qual o caráter da pessoa, o que realmente predomina no coração dela. É sob pressão, é sobre ambientes de confronto. É quando você está sozinho no meio de, 10 pessoas que acreditam completamente diferente de você. Você não quer negar o que está dentro de você, sua perna fica bamba. Isso aconteceu muito comigo já muitas vezes. A boca fica seca porque você sabe a pergunta vai vir e a sua resposta é completamente o contrário. E se mano a mano às vezes é difícil um debate, imagina contra várias pessoas. As pessoas entendem que você está nervoso só porque você é tímido, que também é uma verdade no meu caso, né? Porque você é ansioso, mas o que de fato é que está acontecendo é que você está numa guerra interior, porque o ambiente ele convida você a negar suas convicções, ele convida a você negar sua fé, negar o Cristo que você serve, mas você não está disposto a isso por causa do amor que ele derramou, da porção que ele derramou no seu coração. Então, às vezes o confronto ele deixa mesmo a gente ansioso, nervoso. Mas eu volto à pergunta: até onde você está disposto a ir para defender as suas convicções, as suas ideias? Às vezes, a palavra na nossa boca ela não tem autoridade por isso. Porque nós falamos. E falamos com convicção, falamos com autoridade, mas na hora de praticar a gente não consegue. Na hora de viver aquilo a gente não vive. É nisso que eu particularmente acredito que o Evangelho tem perdido força. Não o Evangelho em si, mas o trabalho do povo que se diz povo de Deus, que tem convicção. Mas hoje em dia se aceita e se adapta a coisas erradas e diabólicas com tanta facilidade. As pessoas não julgam o que está acontecendo mais. Aqueles que batem nos seus púlpitos e falam com autoridade diante das suas ovelhas, não faz isso diante de um sistema. Que corrompe em todas as áreas da vida das famílias. As pessoas não se importam o que a criança aprende na escola, não se importam em aprender o contrário para tentar ensinar a ela a coisa certa. Não tem nada a ver com o assunto, mas outro dia eu estava falando sobre que eu aprendi na escola, de acordo com o que eles colocavam, que Lampião era um herói, da nossa cultura, alguma coisa desse tipo, eles pintam ele assim. Eu aprendi que Lampião era um herói, um homem importante da nossa cultura. Mas a verdade, ele não era um herói, ele era um carrasco. Essa história que a gente aprende na escola tem outro lado. Mas as pessoas não têm convicções a ser defendida. As pessoas não têm uma ideia a ser defendida. Pedro disse que a gente precisa ter, na palavra, que a gente precisa ter a defesa da nossa fé. E a defesa da nossa fé é na palavra. Mas as pessoas mudam facilmente de opinião quando estão com outras que pensam diferente. Para se adaptar ao meio, elas negociam o que tem ou o que devia ter dentro. Se analisar alguns vídeos que eu venho postando há algum tempo com mais atenção, vai perceber que eu não faço apologia a denominações.
mas eu faço apologia à palavra. Esse é literalmente um café com palavra. Eu acredito que se as pessoas meditarem aqui, muitas coisas eu não vou precisar falar para elas. Queria que todas as pessoas à minha volta comessem esse livro aqui, por conta própria. Então, guarde essa palavra no seu coração, até onde você está disposto a ir para defender as suas crenças, aquilo que você acredita. Não importa sobre o que seja. Não importa sobre o que seja. Sua convicção a respeito de relacionamento entre um homem e uma mulher. Até onde você consegue sustentar o que você acredita na palavra. O que você pensa a respeito dos homens. Até onde se sustenta na palavra. O que você pensa a respeito das mulheres. O que nós pensamos a respeito de cada pessoa. O que nós pensamos a respeito de igreja, o que nós pensamos a respeito de política, o que nós pensamos a respeito de dinheiro, o que nós pensamos a respeito da vida. Todo esse contexto, todo esse composto que faz a nossa crença, o nosso caráter, que nos dá essa visão de mundo. Até onde nós sustentamos isso na palavra e, mais do que isso, até onde nós estamos dispostos a ir para defender essa ideia. Um texto como esse, ele queima no meu coração. Um texto como esse, ele me faz temer nas bases. Porque a gente sabe que cada vez que você fala ou que você vive, cada vez que você dá um passo em direção à verdade, aqueles que abraçaram o engano dão um passo para longe de você. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra. O Senhor Jesus disse: não pense que eu vim trazer paz ao mundo. Não, eu vim trazer espada, eu vim trazer confronto. Eu vim trazer a diferença entre dois mundos e você vai decidir. E tem pessoas na sua família, tem pessoas entre seus amigos, tem pessoas na sua igreja, tem pessoas em toda a sua volta que vai se afastar de você por causa que toda vez que estiver com você vai estar em confronto, porque não estão dispostos a analisar o livro por conta própria, não estão dispostos a meditar de dia e de noite no que diz o Espírito por conta própria. E como você carrega isso, é sobre isso que você fala. E todo o ambiente com você vai ser um ambiente chato para elas. Não que você queira ser chato, mas porque vão colocar diante de você uma situação, um questionamento que é contrário à sua convicção. Como foi com Paulo. Paulo poderia ter abraçado aquela situação, passado um tempo ali e saído, mas ele foi para lá com a missão. E nós viemos para a terra com a missão. Embora que a gente não conheça a nossa missão, viemos à terra com uma missão. E quando você descobrir essa missão, tudo que vai contrário a ela vai fazer com que a sua vida não tenha sentido. Isso não significa que você vai ser sempre bem sucedido em cada passo. Significa que às vezes você vai cair, você vai ter que clamar para que Deus levante você de novo. Como diz na palavra, o justo cairá 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor levantará. Agora tem uma diferença entre cair e se jogar. As pessoas que não guardam o coração dentro das suas convicções, que não clamam para que Deus ajude a elas a passar por os momentos de confronto e dificuldade, elas vão ter que se adaptar ao meio. Elas vão ter que abrir mão da sua convicção. Elas vão ter que abrir mão da sua fé. E essa sempre será a dificuldade dentro dos relacionamentos. Porque as pessoas não sustentam por minuto aquilo que falam. Mas torna a pergunta: até onde você está disposto a ir para defender a sua ideia inicial? As pessoas dizem: quando eu digo é isso e ponto, mas na prática não é. Então eu venho compartilhar essa palavra. Que você precisa saber até onde você está disposto a ir para defender as suas ideias. As pessoas mudam de opinião facilmente sob pressão. Sob pressão,
Quando nós estamos sob pressão é quando nós conhecemos a nós mesmos. Mas o confronto, principalmente quando é feito pelo Espírito Santo, ele é bom. Se todos estudassem a palavra e buscassem a presença de Jesus no seu próprio quarto, acho que ninguém precisaria pregar, ninguém precisava falar nada a respeito disso. Acredito que é o desejo do Senhor que todos guardassem a sua palavra, conhecessem a sua palavra, meditassem na sua palavra. Porque o sistema do mundo vai nos perturbar. O mundo jaz no maligno e o sistema vai trabalhar para a gente negar a nossa fé. E é muito fácil criticar Pedro. Difícil é saber que se você disser sim, eu ando com ele, você também pode vir a ser crucificado. No bom sentido da palavra, uma vez que ele já foi. Uma vez que Cristo entregou a si mesmo para que a gente pudesse ter a liberdade, não apenas terrena, mas eterna, para a gente poder ter salvação, para a gente poder ter convicção de que aquele que morreu e ressuscitou vai cumprir a palavra que diz: aquele que está em mim, ainda que morra, viverá. Esse é literalmente um café com palavra. Que Deus nos ajude a guardar a nossa fé e o nosso coração em Cristo, pela palavra.